Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 41, dos versos de número 33 a 40. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, escolhei Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Estaremos refletindo a respeito do tema uma faculdade chamada crise. Bem, queridos, nós podemos observar diante dessa mensagem que na vida de José chega-se um dia em que tudo aquilo que de ruim havia acontecido, aparentemente agora, parece ter chegado ao fim. E que José agora estaria vivendo talvez um momento oportuno, um momento de promoção, um momento de poder descansar de todos os sofrimentos e dificuldades que ele havia passado. No entanto, nós devemos ressaltar e perceber que quando o Faraó chama José justamente por conta de um sonho perturbador. O Faraó então sonha com as 7 espigas feias, mirradas e 7 espigas boas. Ele sonha também com as vacas gordas e magras. E nós vamos observar que houve uma dificuldade por parte de Faraó em entender aquele sonho. E Deus divinamente inspira José, dando-lhe a revelação do que aconteceria por meio daquele sonho. E José então interpreta esse sonho. Dois anos inteiros haviam se passado desde que José havia interpretado o sonho do copeiro, quando esse ainda encontrava-se na prisão. Todavia, nós podemos observar que esse copeiro, ele esquece-se de José. Então, aqui nós podemos perceber uma primeira importante lição para aplicação nas nossas vidas. Tudo acontece dentro do tempo de Deus. Então, não adianta vivermos ansiosos, preocupados com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E Deus, então, permite José permanecer ainda 2 anos naquele presídio, porque Deus teria o momento certo de operar na vida de José. Mesmo que ele tenha alertado aquele copeiro, o momento em que aquele homem estava saindo do presídio, que ele fizesse menção dele a Faraó. Passa-se o tempo, aquele homem se esqueceu. Mas o Senhor não se esqueceu. E o mesmo Deus que percebeu as inúmeras crises que José viveu, sabia que agora era o momento oportuno para exaltá-lo. Provavelmente, você que está escutando e assistindo esse vídeo, já enfrentou algumas crises, alguns problemas em sua vida, algumas dificuldades. E diante dessa atual crise, dessa atual dificuldade que você esteja passando, você esteja vivendo com uma ansiedade
que muitas vezes aparentemente parece ser maior do que a sua fé. Não se deixe vencer pela ansiedade, mas aprenda, perceba que o José, quando estava na casa de seus pais, esse homem então sonhou, mas os seus sonhos não o levaram imediatamente à realeza, levaram-no ao poço, levaram-no à prisão. José, quando estava empregado na casa de Potifar, esse homem então, ele falando a verdade deveria ser honrado, mas pelo contrário, foi parar na prisão por conta de uma calúnia, de uma difamação e uma mentira. Mas Deus estava assistindo tudo isso, vendo todas essas dificuldades, todas essas crises pelas quais José passou. Mas é no momento de Deus que as crises passam, que as dificuldades passam, que nós podemos aprender na maior faculdade que existe, faculdade chamada crise. É a crise que nos ensina, é a crise que nos faz verdadeiros empreendedores de sonhos. Sonhar com um amanhã promissor. E isso vai acontecer então com José. E é interessante que José, ao escutar a revelação daquele sonho, nós podemos observar que o faraó olha para aquele rapaz, que um dia foi, na verdade, um rapaz sonhador, e enxerga que esse moço, ele tinha um sonho grande. Esse homem era dotado de sabedoria, era capacitado. E Faraó então vai olhar para o seu conselho, para os sábios que compunham o seu governo. E esse homem então percebe que havia o Espírito Santo de Deus na vida do José. E resolve então colocá-lo como primeiro-ministro do Egito. Esse homem então que um dia foi escravo, esse homem que foi presidiário, esse homem agora tem a oportunidade de dar uma reviravolta na sua vida. A crise chegaria ao fim na vida de José, mas não a crise do Egito. E é então nesse momento desafiador de crise que Deus capacita José para pensar, para entender a importância de economizar 20% de tudo aquilo que tinha durante 7 anos. E dessa forma, ele teria o suficiente para passar os 7 anos de escassez, de dificuldade. Deus nos leva a entender e compreender uma postura de juízo em momentos de crise, de sabedoria, de sensatez. E diante disso, eu quero finalizar com as palavras do Senhor Jesus, que nos ensina quanto à ansiedade, quanto às prioridades. José o fez. E eu e você precisamos fazer. Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versos 29 e 31, nos dá o seguinte conselho. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas o vosso Pai sabe do que necessitais, e de que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor Jesus Cristo nos ensine, dia após dia, várias importantes lições dentro da faculdade chamada crise. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente.